Bom, queria, em primeiro lugar, agradecer a sua presença, agradecer a sua disponibilidade para vir conversar, para vir trocar ideia, compartilhar conhecimento com a galera, com a galera que já está trabalhando no mercado e tem muito a aprender, né? Eu falo isso por experiência própria, eu lendo o livro, eu peguei muitas referências de lugares para ler e de coisas, de sacadas, né, que são coisas que eu quero perguntar para você sobre estética do som, enfim, algumas coisas que eu acho genial. Então, eu te agradeço muito a disponibilidade por estar aí, trocando ideia com a galera, compartilhando conhecimento e, enfim, por todo o papo que a gente vem tendo. E, bom, eu espero que seja aí o início de uma longa parceria aí de trocas. Enfim, é isso. Quero te agradecer e te dar a palavra aí para você dar o seu oi aí para todo mundo que está assistindo e se apresentar. Maravilha. Cara, não, eu que tenho que agradecer pelo convite, é uma honra. E, na verdade, a primeira coisa que eu queria falar é que eu acompanho bastante aqui teu canal. Aliás, teus canais, né? Tanto no YouTube quanto no Autodidatas aqui no Instagram. E, assim, aliás, nome genial, viu? Parabéns aí pelo nome. Mas é material sensacional, Pedro. Assim, todo dia tem coisa legal. Já usei muito teu material em sala de aula. Volta e meia eu mando o link para os alunos. A gente tem, justamente agora, depois da pandemia, temos um grupo do Classroom, né, que fica trocando ali material didático. Às vezes passa um vídeo, passa um filme. E eu estou sempre sugerindo, logo nas primeiras aulas, que o pessoal siga o seu canal e siga vendo os vídeos, porque tem muita dica interessante e muita coisa bacana para o pessoal aprender. Pela iniciativa. Já tive a oportunidade, né, de fazer um pequeno curso com você, aprendi pra caramba e espero fazer outros também. Daqui a pouco terei um legal também. Maneiro. Pô, vai ser super bem-vindo. E fala um pouco pra gente de você, Rodrigo, da sua trajetória, como que você descobriu o áudio, o cinema, né, e como que você chegou aqui. Conta um pouco pra gente. Bom, vamos lá. Na verdade, eu vou ter que voltar um bocadinho, né? Para poder falar, porque a minha trajetória não é convencional, não. É bem pouco convencional. Embora ela tenha um ponto de partida, acredito eu, que seja relativamente comum eu diria que a grande maioria das pessoas que trabalham com pós-produção de áudio, que trabalham com áudio para cinema, de um modo geral, que é a música, né? Eu conheço pouquíssima gente que entrou nesse ramo que não tenha alguma conexão com música, que não tenha sido músico, que não tenha estudado música, ou que pelo menos seja um grande apaixonado por música, né? Então, no meu caso, foi um pouco isso, assim, eu quando adolescente, vou ter que voltar um bocadinho, tá? Ali no começo da década de 80, quando eu estava fazendo meus 10, 11 anos de idade, eu desenvolvi essa paixão pela música, né? E comecei talvez um pouco cedo demais, mas comecei a pensar na possibilidade de uma carreira como músico, né? Inicialmente aquela coisa, rock and roll, quero tocar guitarra, quero ser músico e quero sair por aí barbarizando, fazendo show. À medida que você vai aprofundando essa paixão e vai crescendo, né, e vai amadurecendo também, a gente vai começando a perceber que esse mercado de trabalho não é uma coisa tão simples, não. Não é só ligar uma guitarra no amplificador, sair tocando e no final da noite tomar todas e no outro dia repetir tudo. Não é bem isso, né? Essa vida aí é para poucos, um percentual infinitesimal quase. E eu percebi, comecei a estudar música, né? Levei a sério, comecei a tocar um pouco de violão, depois misturar um pouco com guitarra, isso, mas nunca cheguei nem a formar banda, porque eu, como bom libriano, comecei a me dar conta de que os percalços que eu ia ter que enfrentar para poder encarar uma carreira desse tipo, eu achava que não estava muito disposto a enfrentar, não. Então, eu comecei a vislumbrar outras possibilidades, né? Pensei em jogar futebol, meu pai queria isso. Meu pai queria que eu jogasse futebol, ele achava que eu era um craque, eu não achava que eu era um craque, mas descartei. E logo chegou a possibilidade de trabalhar com jornalismo, que era uma tradição de família. Meu pai é escritor, jornalista há muito tempo, assim, acostumou a gente, ele e meu irmão, desde criancinha, a ler muito. Então, eu fui meio que equilibrando essas paixões assim, pela música, né, pela leitura e, consequentemente, pela escrita,
E tinha essa paixão por cinema também, mas até ali eu diria que essa paixão cresceu um pouco mais tarde, assim, quando eu já era um adolescente, um pouco mais velho. Eu sei que chegou o momento ali de fazer de tomar aquela decisão, né, cruel de qual que é a carreira, e eu fui pelo caminho mais seguro, eu fui para o jornalismo, né? Então eu cursei a faculdade de jornalismo, comecei já no quinto período, terceiro ano da faculdade a estagiar, e logo fui contratado, né? Eu escrevia com facilidade, eu tinha facilidade para escrever por conta do background da leitura, então assim, isso era algo muito natural para mim. E eu comecei minha carreira como repórter policial. Veja só que não tem nada a ver com o que eu faria lá adiante. Ou parece que não, daqui a pouco eu vou fazer uma conexão com isso. Foi isso, eu passei 4 anos trabalhando como repórter policial, vi de tudo, todos esses horrores da vida cotidiana que a gente está acostumado, assim, fiz muito IML, fazer plantão no IML, exumação de cadáver, coisa pior, mais horrível que pode existir na carreira. Tem estômago. Dureza, dureza. Mas aí, nas horas vagas, assim, quando aparecia os finais de semana, tinha show, tinha essa coisa, eu sempre me oferecia para o pessoal do Caderno de Cultura para escrever, né? Dizia, ó, eu vou lá no show e se vocês quiserem que eu escreva alguma coisa, escreve e tal. E eu sempre estava participando ali do Caderno de Cultura, às vezes fazia uma resenha de um livro, às vezes sobre música, e volta e meia sobre cinema também, que aí a minha paixão já estava crescendo, né? E em determinado momento lá, houve uma grande mudança na redação do jornal. Eu trabalhava num jornal, né, na década de 90, um jornal de Recife, e fui convidado para editar o Caderno de Cultura. E aí foram 6 anos, né, editando cultura, escrevendo eventualmente sobre música e cinema, e em um determinado momento eu senti a necessidade de me aprofundar, assim, academicamente, estudar um pouco melhor aquilo que eu estava fazendo já na prática, né? Estudar um pouquinho de teoria de cinema, estudar um pouquinho mais de música, retomar a música como naquele momento ali eu tinha meio que abandonado, era um hobby, e eu fui fazer mestrado, aqui mesmo no Recife, na UFPE. No mestrado eu me apaixonei pela docência e pela pesquisa. Eu me dei conta de que eu podia ser um professor bastante razoável, eu diria, que eu tinha, apesar de um pouco tímido, pode até não parecer para quem não me conhece assim pessoalmente, mas eu sou tímido. Mas eu descobri que na docência os tímidos também têm um lugarzinho, assim, dá para, depois que você domina o nervosismo, você consegue, tendo um pouco de pedagogia, passar um pouco de conhecimento, né? E aí, nesse momento, depois surgiu o doutorado, vim fazer o doutorado, e aí surgiu essa oportunidade de dar aula, né? A UFPE aqui abriu um curso de cinema em 2009, então em 2008 eles fizeram uma rodada de vários concursos para poder contratar, né, o pessoal que dava para dar aula no curso. A essa altura do campeonato eu já tinha experiência de 5 anos dando aula em faculdade privada, dos mais variados temas. Eu dei aula de jornalismo esportivo, jornalismo online, teoria do cinema, história do cinema, dei aula de um monte de coisa. E aí eu fiz o concurso e aí foi o momento em que eu me dei conta que ali eu tinha a oportunidade de juntar um monte de paixão, porque um dos concursos abertos era para a área de áudio, né? Captação e design de áudio. E era uma vaga só, inclusive, para fazer as duas coisas, né? Som direto e pós-produção de áudio, tudo de uma vez só. Então eu mergulhei de cabeça, fui fundo, consegui passar no concurso, e aí eu me dei conta de que dava para, nessa posição, misturar um pouco de tudo, porque a gente faz pesquisa, tanto escreve, né, pesquisa, entrevista, escrita, cinema e som, tudo misturado. E aí foi quando eu me dei conta assim, não, agora eu estou no lugar que eu queria, né, na interseção de tudo isso aí. E, de certa forma, o que eu tento fazer até hoje é trabalhar nessa interseção, escrevendo e pesquisando sobre som, né, dando aula, em geral, sobre som, mas aí, às vezes, trabalhando na universidade pública, muitas vezes você tem que dar aula de outras coisas que não necessariamente é áudio, né, som. Deixa eu ligar uma luz aqui para... Melhorou? Melhor, né? E aí foi isso, assim, eu trabalho um pouco com isso, né? Eu dou aula na graduação e na pós-graduação, o que significam coisas diferentes. Na graduação a gente trabalha muito mais com a aula prática, né? Você fala um pouquinho de história do som, teoria do som, estética do som, mas você está ali trabalhando também com
com microfone, com Pro Tools, enfim, tentando ensinar o pessoal a botar a mão na massa mesmo. E na pós-graduação aí é a área mais teórica, mais de pesquisa mesmo, de leitura, de estética, e isso às vezes extrapola um pouco a questão do som, né? Eu tenho uma paixão muito especial sobre cinema de gênero, né? Gênero fílmico popular, eu chamaria assim, especialmente horror, e talvez, devido à minha experiência como repórter policial, essa coisa da investigação, do thriller de investigação. Então, acaba que boa parte da minha pesquisa se situa nessa interseção aí entre estudo do som, sound design, gênero fílmico, horror e thriller. Que tem tudo a ver, né? Também, né? Porque o som é super relevante para essas produções, né? Demais. Há uma série de pesquisadores assim, internacionais importantes, inclusive, que defendem que o cinema de horror é um dos mais proeminentes e avançados em relação ao uso sofisticado do sound design, né? E não apenas da música, como algumas pessoas costumam compreender, assim, mas sound design como um todo. E eu vou te dizer, inclusive, que depois que eu comecei a trabalhar diretamente com isso, eu acabei desenvolvendo assim, uma paixão assim, mais especial pela parte de concepção sonora, estética sonora mesmo. Então, se você me pergunta, assim, a parte da música acabou ficando um pouco em segundo plano, porque no curso de cinema, e mesmo na pesquisa, a gente não está falando sobre música de uma perspectiva musicológica, né? Você não vai me ouvir escrever, por exemplo, sobre, sei lá, campo harmônico ou escala pentatônica, nada disso. Você vai trabalhar, porque isso é uma singularidade, inclusive, da pesquisa sobre som no Brasil. No Brasil, ao contrário de vários outros países do mundo, os estudos de cinema eles não estão dentro da grande área, como chamam, como falam no jargão acadêmico, da grande área das artes. A gente está na grande área da comunicação. Então, as pesquisas sobre cinema elas vão muito mais para esse lado das questões midiáticas e estéticas do que propriamente pelo lado do processo criativo, que me interessa também. Então, assim, é um pouco desafiador você tentar reunir todo esse pacote de coisas, porque dentro da universidade pública tem essa dificuldade, assim, dentro da academia, depois você faz um doutorado e está ali dando aula na pós-graduação, muito dificilmente você vai orientar um trabalho em que alguém vá mexer com prática, com prática criativa, né? Embora isso esteja mudando, eu acho que isso é um preconceito da área teórica, né? Eu acho que é um preconceito que o nosso campo o som tem, que reflete um preconceito quase que generalizado, essa ideia de uma separação muito radical entre a teoria e a prática. E acaba que muita gente assim, do meu campo, né, de ensino, acaba se especializando. Assim, você vai ter alguns pesquisadores que lidam com o som na teoria, mas que não têm experiência e, às vezes, nem mesmo interesse em mexer com a prática do som. O que é uma pena. E eu acho que o contrário também. Quer dizer, se a pessoa está interessada em aprender mais truque no Pro Tools, ou aprender a equalizar direito um determinado som, pô, é importante e é fundamental até para a área. Mas na pesquisa propriamente dita, você tem que ir além disso, né? Você tem que ir atrás do fundamento da ideia, assim, da teoria que está por trás dessa prática. E é um desafio tentar conectar esses dois lados aí. Sim. Pô, muito maneiro. Você tocou em vários pontos assim que para mim eu acho são muito maneiros, dá um papo gigante. Eu acho uma coisa que você falou que eu acho bom, primeiro falar que assim, eu acho que tem muito similaridade, apesar da minha história ser a mais tradicional, tipo da música direto, né? Mas tem muita similaridade de juntar também as coisas assim, né? De tipo, poder uma área que eu pude fazer essa interseção. Mas essa coisa que você falou, você estava falando no final de que precisa ter uma quebra de paradigma, né? Dessa separação do técnico e o artístico, né? Do conceitual e o prático, né? Do teórico e o prático e tal, e ao mesmo tempo uma quebra de paradigma no sentido de que um pode atravessar o outro e de que muitas vezes é muito importante, né? Para ter mais propriedade, né? Sobre qualquer coisa que vai fazer, né? E essa coisa dos truques da equalização e tudo mais, né? Para você dar como um exemplo, é uma coisa que eu tento bater muito nessa tecla quando eu falo enfim, com as pessoas que estão começando, que querem aprender e tudo mais. Geralmente, a pessoa que quer vir na prática,
né? Ela gosta ali de futucar da ferramenta e ela acha que é a ferramenta que é a solução para ela fazer um bom trabalho de som. E aí eu gosto de frisar isso, de que a ferramenta mais importante, na verdade, né, é o conceito mesmo, né? É o conhecimento que você tem, né? E como você, né, como você consegue aplicar aquilo ali, né? Então eu aprendi uma coisa um tempo atrás, meio cafona assim, mas que um professor falou numa aula e eu repito isso, que é o método chá, né? Que é o conhecimento, habilidade e atitude, né? Que os três são muito importantes, né? O conhecimento é o que, né? O porquê, né? Né? Das coisas, né? O que a teoria, né? Que embasa tudo, o conceito, e tudo mais. A habilidade é o como, é como a gente aplica esse conhecimento, né? Então, o domínio sobre a estética, o domínio sobre o que o som pode causar, ou a utilização desse som. Então, como fazer isso causar, né? Como chegar no resultado. E a atitude que eu acho que é a cola de todos os pontos, né? Mas eu acho que é muito importante a gente, sim, reconhece que são talvez dois campos diferentes de estudo, a teoria e a prática, né? Mas que é essencial, né? Não só o diálogo, né? Como se fossem duas entidades diferentes, mas é essencial que a gente perceba elas duas como interdependentes, né? E eu acho que isso é uma coisa que é uma quebra de paradigma, né? Que a gente precisa ver como um fortalece de fato o outro, né? Como sem a gente entender os conceitos, né? E a linguagem, e a história, e a teoria, a gente pode virar um simples apertador de botão na prática, né? Uhum. E como se a gente teorizar e só abstrair, né, o tempo inteiro, a gente pode também perder o contato com o que é de fato aplicável, né? Enfim, eu achei isso isso. Concordo super. Você tem total razão, né? Total razão. Aliás, eu usei só um parêntese para abrir aqui, eu usei o exemplo da equalização, porque a equalização é um desafio permanente aqui para mim, viu? Parece simples, mas é casca grossa, né? É dureza. Mas eu posso usar dois exemplos aqui para exemplificar, assim, para sintetizar assim, esse teu raciocínio, que vem da minha própria experiência. Assim, relacionado à graduação. A graduação, como eu te falei, normalmente o foco é muito mais na prática, né? Porque a meninada quer fazer filme, na sua grande maioria. Eles não querem discutir sobre filmes, pesquisar sobre filmes. Muitas vezes, alguns deles reclamam. A gente tem essa experiência de alunos que chegam no curso reclamando de ter que ver filme. Não pode, tem que ver filme o tempo todo, né? De preferência, chegar na universidade com um repertório. E ali na universidade, esse teu repertório você precisa enriquecer e continuar enriquecendo ele ao longo de toda a trajetória. Então, não tem que ver filme. Não adianta reclamar que a cadeira é dura ou que, eu vim aqui para ver filme, eu podia estar em casa. Não, cara, mas ver filme num ambiente coletivo, ele é uma experiência diferente, né? E acontece muito o seguinte, na minha disciplina obrigatória, porque a gente aqui no nosso currículo tem uma só disciplina obrigatória de som. Depois, se você quiser, eu posso até explicar melhor como funciona a coisa, mas assim, os alunos têm muitas eletivas, então quando alguém está interessado em som e quer aprofundar, ele vai ter eletivas à disposição ao longo dos 4 anos de curso para aprofundar esse conhecimento, como vai ter eletivas de todas as outras áreas também, né? Inclusive as áreas teóricas. Mas o fato a disciplina obrigatória que vem logo no início do curso, no segundo período, quando eu começo a dar, muito frequentemente ouço a pergunta professor, quando é que a gente vai ter uma aula de Pro Tools, uma oficina de Pro Tools? E em geral, a minha resposta posso te passar, posso dar uma aula ou duas de Pro Tools, posso te passar manuais, dicas de livro, de site, de curso que você pode fazer. Mas, assim, a ideia não é aprender, a ideia não é transformar a disciplina numa oficina de software, né? Porque, como eu já ouvi você falando várias vezes aí em postagem, em qualquer DAW a gente está se virando e a gente nunca sabe exatamente o que vai vir pelo futuro, né?
pode se dar uma oficina de Pro Tools hoje, e daqui a 5 anos o mercado pode ter mudado e a plataforma ser outra, e as ferramentas mudarem também. Então, o mais importante é você desenvolver um senso crítico, né, e desenvolver a escuta, uma escuta crítica, né, e uma escuta até certo ponto complexa. Quer dizer, você tem que identificar ali os elementos, aprender as técnicas de como esteticamente você transformar o som do teu filme em algo maior do que simplesmente um acompanhamento para as imagens, né, como alguns muitos cineastas costumam enxergar, ou ouvir, se quiser. Então, assim, na graduação, onde o pessoal está interessado mais na prática, a gente tem esse desafio de chamar a atenção para o lado estético, que vem da teoria, né, também da prática, mas tem que estudar um pouquinho de teoria, tem que ler os autores fundamentais, tem que entender os conceitos, para poder desenvolver melhor, ampliar até a capacidade que você tem de criativamente pensar o som. E para quem não estiver interessado em trabalhar com som, nos meus alunos, eu digo sempre, você tem que pelo menos conhecer as possibilidades. Porque se você for trabalhar com direção de arte ou com fotografia, você tem que saber o que é que o cara do som pode te ajudar e onde você pode ajudar ele. Porque todo mundo está trabalhando para o mesmo filme, né? O que interessa no final é o filme. Seu som pode ser maravilhoso, se o filme não for legal, ninguém vai ver, ou daqui a um ano todo mundo vai esquecer. Então, essa é a dificuldade na área da graduação. Quando você chega na pós, né, nos estudos avançados, mestrado, doutorado e nos congressos e tal, a dificuldade já é o oposto, né? Se você chega lá e abre uma sessão de Pro Tools para discutir uma determinada questão que é estética, eu já ouvi esse comentário em congressos, em apresentações, e dizer assim, cara, mas isso aí é muito superficial, é raso. Calma, vamos escutar, se isso aqui é uma ferramenta, eu estou usando a ferramenta e eu vou tentar te mostrar alguma coisa, né? E esse tipo de preconceito, que eu acho que é um preconceito de mão dupla, ele acontece um pouco de um lado e um pouco do outro também. Ele aparece a todo instante. Na semana passada, só para te dar um outro exemplo aqui rápido, para a gente poder dialogar mais, estou falando muito, né? Não, imagina, cara, o espaço é aqui, é seu. Mas semana passada eu fui apresentar um artigo remotamente, né, de forma remota, num congresso que estava acontecendo em Portugal, em Lisboa, em Évora, na verdade, na cidade de Évora. Mas não fui até lá, não. Foi uma apresentação remota mesmo, passagem para Portugal está muito caro, o atual governo ele não é muito benevolente com a pesquisa acadêmica, como sabe, fez cortes à vontade, então as universidades meio que pararam de apoiar esse tipo de iniciativa acadêmica, né? Então, assim, se eu não posso ir para Portugal, se eu tenho que tirar do meu bolso para ir, eu não vou fazer remoto. Fizemos remoto. E essa apresentação, ela foi, na verdade, em conjunto com minha amiga e sua amiga também, creio, Débora Polsky. A gente tinha escrito junto um artigo sobre o uso da análise espectral como ferramenta de análise fílmica. Eu ia te perguntar isso. Eu vi que você posta bastante sobre isso. Você postou recentemente e ia te perguntar sobre isso. Mas desculpa. O que acontece? A Débora estava de férias na semana passada e viajando, né, fora de Curitiba, que é onde ela mora, e ela gravou, a gente optou por gravar um videozinho, né, eu editei o vídeo, uma parte do artigo eu apresentei no vídeo, a outra parte ela apresentou, a gente exibiu o vídeo lá, e quando acabou a exibição, a primeira pergunta que veio para mim, porque eu estava sozinho lá na hora de responder as dúvidas, tirar dúvida e tal, foi uma moça que pediu a palavra e falou assim, olha, eu tenho uma pergunta para a Débora, infelizmente a Débora não está aí. E eu pensei assim, eu também sou coautor, né, do artigo, eu acredito que eu seja capacitado talvez para responder sua pergunta, e ela falou, não, mas é uma coisa muito técnica, eu acho que você não vai saber. Eu falei, tenta! Porque já partia dessa pré-ideia de que, não, eles dois escreveram junto porque a Débora domina a parte prática e Rodrigo domina a parte teórica, ou conceitual. Que, no grosso modo, não é mentira, não. A Débora, claro, tem uma desenvoltura muito grande, maior do que a minha, na área prática, o que não significa que eu seja um leigo ou ignorante, evidentemente, né? Eu dou aula disso também. Eu não tenho na minha folha corrida como ela
filmes e mais filmes, tendo atuado como editor, como supervisor de som ou como mixador. Não tenho. Mas, evidentemente, eu sei um pouquinho, assim, já fiz bastante dessas coisas no trabalho dos alunos, filme acadêmico, as minhas próprias coisas. Então, não é que eu seja um leigo. E foi engraçada a pergunta da menina, porque ela partia de um pressuposto de que você não sabe, então não vou nem perguntar. Sim. E eu achei muito curioso essa, essa ocorrência lá, mostrando, né, como podia te dar vários outros exemplos, do tipo de preconceito dessa separação, que às vezes parte não parte só da academia, não, parte do mercado também, e Sim. parte das culturas de um modo geral. A gente tem que quebrar, isso aí é algo que precisa ser quebrado todo dia. Sim. Pois é isso, é muito estranho, porque ela poderia até vir a estar certa, né? Só que o fato dela ter dessa pressuposição, né, que é um preconceito mesmo, é erradíssimo. E esse outro lado, você falou também, quando eu estava tentando entrar no mercado, eu sempre fui muito estudioso, eu gosto muito de estudar, minha família todo mundo é acadêmico, meu irmão é historiador, então também sempre teve até uma tradição familiar da leitura. E eu, inclusive, era o mais devagar nisso aí, entendeu? Porque eu tinha mais dificuldade de ler, de tudo mais. Mas eu sempre, até por uma cobrança mesmo, sempre estudei muito. E quando eu tentei entrar no mercado, eu tentei entrar dessa perspectiva do estudo, né? E o que eu ouvia, né, era justamente, esse cara aí, pô, fez curso, fez cursinha e acha que sabe, sei lá o quê, tal, tal. O que em muitos casos era real, eu não sabia realmente, mas não era porque eu tinha feito curso ou não, ou porque eu tinha lido ou não, era simplesmente porque eu não tinha tido a oportunidade de fazer, mas era a pessoa me dar a oportunidade, eu poderia muito bem ter algum outro conhecimento para agregar ali, que justamente veio do meu estudo, né? Então, isso é uma coisa que, assim, que acontece, né, pra caramba, e que eu acho interessante, e eu acho que é o seguinte, isso fortalece uma mentalidade míope do mercado, que é uma mentalidade que a galera do áudio quer quebrar, né, de que o áudio tem a contribuir no sentido estético, no sentido de linguagem, no sentido não apenas técnico. Então, eu acho que até os profissionais do mercado que tem esse preconceito, né, que tem essa miopia, né, essa abordagem míope, eu acho que, sem querer, essas pessoas estão fortalecendo, estão prolongando uma mentalidade de que o áudio é técnico, logo, porém, todavia, né, logo o áudio é acessório. O áudio é alguma coisa que você bota alguém para apertar um botão. Ele não é um recurso linguístico, né? Porque Perfeito. então eu acho que isso fortalece, né? E é um tiro no próprio pé, né? É um tiro no próprio pé. E por outro lado também, né? Essa falta talvez, né? De troca, né? Crie uma barreira ainda maior ainda para se quebrar esse paradigma, né? Porque você também fortalece o próprio paradigma, né? É uma coisa que eu aprendi, eu tive sorte de ter enfim, professores maravilhosos, incríveis. Eu tive aula com um professor que ele o tempo inteiro, quando ele dava, e era aula de acústica, de física, né? Então, assim, óbvio, é aquela aula que tá todo mundo desesperado, né? Ninguém, todo mundo, meu Deus, né? E aí tudo que ele dava ele ensinava uma coisa que, quando o pessoal entrava em desespero, ele dava uma analogia ou ele mostrava aquilo na prática. Então, falava do efeito Doppler, e aí ele dava um exemplo dos planetas aproximando e afastando. Então, a cor do planeta vai ficando mais azulada ou avermelhada, se ele está se afastando ou se aproximando. Então, ele vai trazendo para a realidade, né? Ele infelizmente faleceu em 2009, mas ele ia trazendo, assim, para o cotidiano, né? E isso era uma... E assim, obviamente, quando a gente está falando de linguagem, de teoria, né? E a gente não é pura e simplesmente uma piração louca, alucinada, né? É uma coisa que a gente está tentando aplicar, né? Então, e essa aplicação faz total sentido. Então, por exemplo, por conta de eu aprendi uma coisa de acústica com ele muitos anos atrás, de um negócio chamado lei do inverso do quadrado, que é uma coisa que só o nome já dá um nó na cabeça, que é de propagação, de sei lá o quê. Isso aí afeta o formato do fade out que a gente usa. Então, assim, porra, fala, que sei lá o quê, mas olha, se o fade out no som
dentro de um lugar fechado pode ser assim, do lugar aberto pode ser assim, cientificamente isso está embasado. Porque e aí, essa analogia, demonstrar na prática essas coisas, eu acho que faz uma quebra, né? Então, eu acho que assim, esse trabalho, como você falou, utilizar ferramentas práticas para trazer conceitos teóricos, mas de conceitos que têm aplicação no mundo real, né? Eu acho incrível, cara. Isso era uma coisa que sempre me interessou muito, como profissional, como nerd também, de gostar de estudar. E, por isso que eu fico muito curioso com esse... inclusive, se você puder falar um pouco mais desse estudo que você e Débora estão fazendo, analisando com análise espectral, assim, que, enfim, isso levanta todas as pulguinhas atrás da orelha para mim, assim, todo mundo ficou oriçado ali de curiosidade. Não, sobre isso, em particular, sobre essa questão da análise espectral, isso veio da Débora, tá? Isso, a origem, na verdade, é a pesquisa de doutorado dela. A tese de doutorado dela, que é, na verdade, a base do livro recente que ela lançou, eu acho que chama Edição de Diálogo no Cinema, se não estiver enganado, que é um livro maravilhoso. A tese é maravilhosa. O livro é um pouco, vamos dizer assim, uma variação da tese. Mas é muito boa de ler, porque é isso, tem técnica, tem estética e tem essas duas coisas misturadas. E ela, até ali, até o livro dela, até a tese dela, eu não conheço, até hoje, ninguém no mundo que usa ou que usava a análise espectral, o Isotope RX no caso, mas pode ser um outro software de análise espectral também, para fazer análise fílmica focada no som. Né? E aí ela fez isso para a tese dela, mas isso aí era somente a metodologia que ela estava usando, e essa metodologia ela ficava um pouco escondida pelo tema da tese, que era a questão da análise semântica, da projeção de voz, todas as questões relacionadas à legibilidade da voz e da importância disso para a compreensão do filme, não apenas num nível semântico, mas também no nível afetivo, né? Porque essa é a beleza do som. O som nos afeta de uma mais do que dar a informação que o filme precisa dar, né? Narrativamente falando, ele nos afeta sensorialmente, afetivamente. Ele cria atmosferas, ele cria estados de espírito. Ele é capaz disso, né? De nos afetar fisiologicamente, até no corpo mesmo. Minha pesquisa atual ela trata disso, assim, de como o som é capaz de afetar o corpo do espectador. Mas, enfim, voltando aqui para eu não me desviar demais do caminho, aí o que acontece? No ano passado, no começo do ano passado, mais ou menos, a gente tinha uma ideia de escrever alguma coisa junto, de trabalhar junto. Eu, a Débora e o Rodrigo Meirelles, que eu acho que ele estava por aí, não sei se ainda está assistindo a live. A gente estava em contato, trocando ideia e querendo fazer alguma coisa junto, e aí, de repente, começamos a discutir a possibilidade de escrever alguma coisa junto sobre imersão, né, imersão sonora, e, de repente, apareceu um filme, né, que chamou a atenção da gente, que foi o Sound of Metal, o Som do Silêncio no Brasil, a história daquele baterista que fica surdo e tal. E a gente rapidamente discutiu, tendo que escrever sobre esse filme. E veio da Débora a sugestão de pegar cenas do filme e analisá-las com o uso do espectrograma, né? Dos gráficos espectrais. E aí, ela e o Rodrigo são crackers nisso, né? Eu cuidei menos disso do que eles, inclusive no artigo. Mas quando a gente acabou de escrever esse artigo, e ele foi super bem recebido, a gente apresentou num congresso, tá aí disponível para ler, mas depois ele, na verdade, é a peça de resistência principal de um livro que a gente acabou escrevendo os três juntos e que está para sair, está no prelo. Acho que daqui a mais uns 2 meses, 3 meses no máximo, ele aparece, daqui a pouco eu posso falar dele. Mas aí foi isso, a gente desenvolveu essa análise, desenvolveu esse artigo, e um pouquinho mais adiante apareceu um dossiê numa revista acadêmica que focava em métodos de análise fílmica, metodologias de análise fílmica, era esse o nome do dossiê. E aí a Débora chegou para mim e falou assim, olha, que tal a gente discutir um pouco, colocar em primeiro plano, na verdade, a questão da análise fílmica usando gráfico espectral. A gente podia fazer uma inversão. Isso aí a gente nem fala da questão metodológica muito no
nos artigos, né? Mas dessa vez a gente pode transformar essa fala metodológica no primeiro plano narrativo do artigo. E aí eu topei, a gente desenvolveu, né, e o artigo em si, mas assim, e a metodologia, que de certa forma já existia, né, empiricamente, a gente começou a teorizar sobre ela, né, a metodologia de análise, e eu acho que é maravilhoso. Mas é fato, a pergunta da menina lá no congresso da semana passada, em Portugal, era exatamente uma provocação sobre isso. Né? E no final eu pedi para ela fazer a pergunta, eu falei, se eu não souber responder, eu passo para a Débora e depois dou um jeito de fazer contato com você, ela te responde, mas assim, eu vou tentar. E na verdade não era tão difícil assim para mim, não, era bem tranquilo, na verdade ela estava questionando o fato de a gente estar usando uma metodologia visual para analisar som. E aí ela dizia, bom, o som já é historicamente visto como secundário em relação à imagem no cinema. Será que o fato de vocês estarem propondo uma metodologia que se apoia num instrumento visual não contribui, na verdade, para manter o som sob a hierarquia, numa hierarquia abaixo da imagem? E aí a minha resposta foi que não. Primeiro porque grandes pesquisadores do som, historicamente falando, e eu estou falando de gente como Rick Altman, que é reconhecidamente um dos pioneiros assim, nos estudos do som para cinema, o próprio Michel Chion, eles sempre reivindicaram a necessidade de uma metodologia visual de apoio, né, à análise sonora, pelo fato da gente ter essa dificuldade na própria natureza do som, da gente não conseguir pausar o som e continuar vendo ele, continuar, na verdade, sentindo ele ou ouvindo ele. Eu não tenho como pegar uma cena e isolar ela como eu consigo fazer com a imagem, por causa da natureza da visão, e continuar a minha análise a partir de uma pausa, né? Uma pausa no filme. No som não dá. Se eu pausar, eu paro o som, porque o som só funciona no tempo. Então, a análise espectral pareceu a nós uma possibilidade de resposta a essa demanda que vinha de gente como Rick Altman e outros pesquisadores. Né? Claro, não é a única, claro, não é perfeita, mas é uma metodologia possível. E é uma metodologia que ainda tem essa vantagem de trazer um instrumento que foi elaborado, né, construído com uma finalidade prática, né, empírica, para a teoria, para o campo da teoria. Então, se a gente encarar esse movimento sem preconceito, é uma coisa bem interessante. É algo que a gente precisa fazer mais vezes, eu acho. Tem a ver com a pergunta anterior que a gente estava fazendo aqui, né? Sim. Eu concordo, eu super concordo. Assim, eu acho que né, esse ponto que você falou ainda, eu sempre uso esse exemplo também, de que o som a gente não pode pausar, né? Inclusive, se você puser em loop o som, ele é diferente de você botar uma imagem parada. Cada loop novo vai causar uma reação, né, que vai se intensificar para você. Então, a 10ª vez que você ouve um loop sonoro, não é a mesma coisa que você, né? Você ouvir um loop sonoro por 10 minutos, não é a mesma coisa que você ver uma imagem por 10 minutos, né? A reação... Não, e o som, gente, esse é um problema para a pesquisa sonora, né? O som se baseia um pouco em memória e subjetividade, né? Porque a gente ouve, a gente tem, de repente a gente percebe alguma coisa ali, né? Como é que nasce, na verdade, uma observação? Eu sempre gosto de falar um pouco sobre isso. Como é que nasce um artigo acadêmico, por exemplo, uma aula que você vai dar? Nasce de um filme. Você está vendo um filme, né? De uma experiência fílmica. Você está vendo um filme e de repente tem algo que te chama a atenção. Né? Aí você, peraí, eu ouvi um negócio aqui, ou eu não ouvi um negócio aqui, eu queria investigar melhor isso. Mas de que forma você pode fazer isso? Ouvindo e ouvindo e ouvindo, né? Você pega o filme, vê de novo, vê de novo, vê de novo, ouve. E quando a gente vai chegar ao momento de descrever o fenômeno sonoro, a gente vai ter que se basear na memória, porque aquele momento não tem como congelar ele. Né? A natureza do som não nos permite esse luxo. A não ser com o apoio de algo, né, alguma ferramenta, como é o caso do gráfico espectral, que nos permita efetivamente congelar, né? E aí é isso que a gente demonstra. No artigo, inclusive, a gente faz uma breve análise bem rapidinha para demonstrar o uso da ferramenta, né, do filme Os Outros, que partiu de uma percepção da Débora. Inclusive, apesar de ser um filme de horror e do meu interesse extremamente grande sobre cinema de horror, eu também escrevo muito sobre cinema de horror, né? Não apenas
da perspectiva do som, mas nesse caso foi a Débora que me disse, a gente podia escrever sobre aquele filme e os outros e tal, você conhece? Claro que eu conheço, né? Já vi muitas vezes e tal, sozinho, com as minhas filhas, no cinema, em casa, várias vezes, nem me lembro quanto. Mas aí ela falou para mim assim, um negócio, você percebeu que a gente não ouve nenhum som de ser vivo, além dos próprios personagens que estão ali interagindo? Até 1h30 do filme, quando acontece a grande revelação, e aí, spoiler, desculpa quem não viu o filme aí, mas assim, 1h30 de filme tem a cena de revelação em que a gente descobre, junto com os próprios personagens, que eles estão mortos. Eles são espectros, eles são fantasmas, não estão vivos. Então, veja que coisa interessante. Ela percebeu isso e falou, a partir do momento em que eles descobrem que são eles os fantasmas, são eles que estão mortos, a gente começa a ouvir grilo. Até ali, não tinha grilo no filme. Aí ela falou, a gente pode pegar esse filme e, de repente, ir achar o grilo no espectrograma, porque aí a gente vai estar, como diz o ditado popular, a gente vai estar matando a cobra e mostrando o pau. Né? Está dizendo, olha, escutem aí para ver se vocês conseguem perceber os grilos. Não, mas assim, olha aqui, o espectrograma, essa faixazinha aqui, que no caso dá para perceber, ela fica ali na faixa acho que dos 10.000 Hz, é uma linhazinha mesmo no espectrograma. Essa linha aqui são os grilos. Se a gente isolar esse som, aí dá o play, você ouve claramente os grilinhos ali. Pode procurar no resto do filme, não tem grilo. Ou seja, eu usei uma ferramenta, né? Eu fiz o que na teoria da comunicação a gente chama de remediação. Eu peguei uma ferramenta que tinha sido desenvolvida para um determinado fim e usei ela para outro fim. Ela foi desenvolvida para fazer pós-produção sonora e eu estava usando para fazer análise fílmica. Mas essa ferramenta me permitiu não apenas intuir a questão do grilo, né, e esperar, torcendo, para que as outras pessoas ouvindo o filme também percebam aquilo que eu percebi, mas mostrei ali, olha, você pode até não ouvir, mas ele está aqui, visualmente, é uma prova. Né? Já aconteceu isso comigo, num congresso, alguns anos atrás, eu escrevi sobre a progressão dramática do som do vento, num filme de horror, chamado, não vou lembrar do filme agora, é um filme iraniano de horror, em que o vento, ele carrega um djinn, que é um personagem do folclore oriental, né, do Oriente, que mora no vento, ele mora no vento. Então, o barulho do vento, ao longo do filme, ele vai mudando, assim, ele começa um sopro bem inofensivo, bem discreto, ele vai aumentando de intensidade e vai se tornando mais agressivo, até que no final, através de uma série de... através do sound design, eles misturam com grito, com urro de animais, e no final o vento está extremamente ruidoso e ele se transformou numa ameaça aos personagens. Eu escrevi um artigo sobre isso. Pô, muito maneiro. E aí eu levei para um congresso e um dos colegas meus que estava apresentando lá no congresso falou assim para mim, cara, eu li o teu artigo, achei maravilhoso, né? Comprei uma cerveja, botei em casa, assim, desliguei todas as luzes, botei o filme na Netflix para ver, não vi porra nenhuma de vento, cara. O que aconteceu? Eu falei, esse equipamento é ruim. Ele falou, sim, mas o artigo, ele para ser lido, o cara precisa ter um equipamento especial, por que você não botou isso na nota de rodapé, então? Ou por que você escreveu isso, se é só você e outras pessoas? Pô, eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, cara, é isso, o espectrograma, ele teria, há 5 anos atrás, quando eu escrevi esse artigo, resolvido esse problema, porque eu ia mostrar o gráfico lá e dizer, olha o vento aqui no primeiro ato do filme, como ele soa, e olha o vento no terceiro ato. Veja a diferença, acabei, provei. Você pode até não ouvir, mas está provado. Né? Ciência, a gente está fazendo ciência ali, querendo ou não, é isso. Sim. Pô, é muito bom, cara. Assim, um dos primeiros livros que eu li, que na minha transição da música para o cinema, que abriu esse espaço do meio que o efeito Kuleshov aí, do áudio, né? Como você relaciona o som com as coisas e tal, e tudo mais. Foi um clássico do Murray Schafer, né? O Ouvido Pensante, né? E eu fico pensando também como esse método, né, serve para testar várias teorias, né? Do poder do subgrave na nossa percepção da história, né? A teoria de que há a presença de um som agudo, né, e áspero, e, né, ele gera um desconforto
né? Então, pô, a gente poderia reconhecer isso em todas as cenas de tensão em um filme, né? Ou, né? Enfim, isso eu acho que é uma ferramenta de investigação que pode, né, fazer a gente perceber tanto convenções, né? Convenções de uso do som como, né, como narrativa e dramática, quanto até talvez tendências naturais humanas, né? Ou animais, né? E pô, eu acho muito maneiro mesmo. Essa foi a primeira vez que eu vi foi quando você postou a imagem justamente do Sound of Metal, né? Do som do silêncio. Foi. Acho que foi no ano passado, isso. Foi, lembro. Eu postei porque o espectrograma daquele filme é muito estranho, né? Porque tem umas lacunas ali que parece que alguém, se você olhar sem saber qual é o filme ou sem, você pensa que alguém mexeu nesse gráfico, esse gráfico tá errado aí. Porque é bem quando entra o ponto de escuta subjetivo do personagem, quando a gente escuta como ele, tudo muda, né? E os gráficos de repente ficam com as lacunas pretas, assim, como se não tivesse som nenhum, ou somente os graves ali. É muito interessante isso. E eu aprendi muito ali trabalhando junto com. Isso é uma outra coisa legal do mundo acadêmico, que é você ter a oportunidade de trabalhar com gente que sabe mais que você admira e que você é capaz de aprender. Né? Eu tenho o meu orientador de doutorado, ele falava muito, ele gostava de repetir isso regularmente, de dizer assim, trabalhar com pesquisa acadêmica é a melhor maneira de você ser aluno para sempre, né? Para o resto da vida. Porque você não para de aprender. Se você parar de aprender algum dia, morreu, acabou. Hora de aposentar. Ou então é porque você morreu mesmo, como no filme Os Outros, e ainda não percebeu. Mas eu falei isso porque é isso. Essa experiência de escrever junto com a Débora e com o Rodrigo Meirelles foi incrível, aprendi muito, cara. Eu aprendi, inclusive, a ler os espectrogramas com um pouquinho mais de detalhamento, porque eles olhavam para o espectrograma e em 3 segundos começavam a falar coisas que eu ficava ali pensando assim, porra, eu preciso treinar melhor aí meu olhar, preciso aprender a ler direito esse gráfico, porque eu não estou enxergando isso. Né? Hoje, eu estou começando, eu acho que a me aproximar assim, da capacidade sofisticada de leitura de gráfico que ele e a Débora têm, que eu chegarei lá. Mas não pode parar de estudar, né? Daqui a pouco você nunca chega na carreira acadêmica, como também não chega, eu diria, na prática, naquele momento em que você diz assim, pronto, agora eu sei tudo, eu virei um mestre, agora que venham os aprendizes para eu passar adiante meu conhecimento. Não é assim que funciona, não. A gente tem que manter esse espírito de aprendizado sempre, se possível, sem se esforçar, né? Para isso, quer dizer, se em algum momento passar pela tua cabeça o pensamento de que você já sabe o suficiente, ou sabe tudo, cara, começa a questionar a sua sanidade, porque em qualquer área, né? Não só no som, mas enfim, no som em particular, já que a gente está falando dele. Aquela coisa de ramifica, né? Acho que quem é curioso no assunto, pelo menos, né? A pessoa, ela abre, né? Ela descobre uma coisa, descobre, né? Vou botar entre aspas também, mas ela aprende alguma coisa e esse aprendizado gera várias outras curiosidades, tipo, caraca, como isso, sei lá o quê, né? E a partir desse ponto, né? Pô, isso é muito maneiro. Assim, quais referências você diria, você descobriu, você falou que você foi descobrindo também o maior interesse pelo cinema, e depois de que você, voltando lá para o princípio aí do assunto que a gente estava falando, da sua trajetória, e eu fiquei curioso também de como que isso como que isso imprimiu em você um desejo maior de também aprofundar mais no estudo disso, né? Porque nessa pegada de curiosidade, de tipo, né? Você acha que foi assistindo, né? Tendo repertório, assistindo filmes, lendo alguma coisa que despertou para você? E se sim, quais referências você acha que assim que acenderam essa luz, assim, como eu falei aqui, por exemplo, lá do Ouvido Pensante, foi uma que acendeu uma luzinha na minha cabeça das possibilidades, né? Que você queria compartilhar aí de referências e tal. Você está falando dos artigos, eu vou pedir depois para você compartilhar o máximo que você puder, que eu também vou compartilhar aqui. Eu tenho lá um lugar que eu compartilho com os legaudios, artigos maneiros também para eles lerem de referência. E aí, pô, também seria ótimo. Cara, vamos lá.
Primeiro, como nasceu essa curiosidade, você perguntou. Eu acho o seguinte, isso aí nasceu, assim, essa coisa da cinefilia nasceu ali, especialmente no final do meu período da adolescência, né? 16, 17 anos, eu comecei a filme, e de repente eu estava quase que viciado em ir na locadora. Veja, eu sou um cara da geração da locadora, né? Minha adolescência foi na década de 80, videolocadora, então toda tarde eu estava na rádio de videolocadora. E eu via tudo, né? Eu gostava muito de, como eu falei, de cinema de gênero, horror em particular, mas eu via de tudo. E quando eu entrei na faculdade, em particular, eu comecei a ver, inclusive, os clássicos, né? Os grandes clássicos europeus. Fellini, Bergman, Antonioni e tal, junto com meu pai. Meu pai via também. Então, assim, eu naturalmente fui abrindo esse horizonte aí, mas sem deixar de lado nunca a minha paixão pelo cinema de gênero, né? Horror, thriller, policial, ali estava sempre no meu horizonte. Aí eu cheguei a esse momento da minha carreira jornalística em que eu comecei a trabalhar com crítica de cinema, né? Embora a minha função principal no Caderno de Cultura lá fosse editar a edição do caderno, eu sempre dava um jeito de, pelo menos uma vez por semana, meu pai dizia isso, ele dizia, nunca pare de escrever. Não fica só nessa brincadeira de editar, porque isso é ótimo, mas no dia em que você parar de escrever, você vai começar, sabe, é como músico que toca. Tem um amigo, colega, Felipe Trota, aliás, professor, um excelente professor aí da UF, Federal Fluminense, que é um exímio violonista, né? E só que ele trabalha na academia, né? Então ele não toca mais, ele toca vez por outra e tal. Uma vez a gente tava conversando, eu perguntei para ele, como é isso aí, assim, ainda toca bem, ainda toca... Ele falou, não, cara, fiquei de dedo mole. E então, o que meu pai dizia, ela não para de escrever, era isso, para não perder essa naturalidade, essa organicidade na escrita. Então eu tinha um pacto comigo mesmo, pelo menos uma vez por semana eu escrevia sobre alguma coisa, alguma matéria e tal. E naturalmente o meu interesse migrou para o cinema. E a grande questão para mim nesse momento era ir percebendo os filmes, assistindo aos filmes e percebendo o que os filmes geravam de emoção, de afeto em mim. Então eu assistia um filme de horror e tomava um susto. E aí a pergunta que vinha para mim era, como? Como isso aconteceu? O que o cineasta fez para me causar esse sobressalto, né? Muitos críticos de cinema respondem, muitas vezes, eu lia de vez em quando essa pérola que era dizendo assim, não sei muito bem dizer como, mas esse filme é muito assustador. Pô, tem que saber dizer como. Um crítico tem que saber. Então, quando você vai aprofundando os estudos nisso aí, você vai começando a entender as técnicas, né? E, às vezes, a sofisticação desse processo criativo, como no exemplo dos grilos dos outros ali que eu estava mencionando, ou no exemplo do vento, naquele outro filme iraniano lá de horror que eu estava falando. Então, isso é o que desperta mais minha atenção. Inclusive, como é que eu vou discutir, como é que eu vou descobrir assim, quais são os próximos filmes sobre os quais eu vou escrever? Não sei. É mantendo a mente aberta, vendo os filmes que te interessam, de repente você vai se deparar com uma cena, um filme, ou uma sequência, ou um personagem, alguma coisa vai te chamar a atenção. E aí vai vir essa pergunta que, para mim, a minha curiosidade imediata é como é que foi feito isso, né? Que ferramentas os caras lá manipularam e de que maneira para poder chegar nesse resultado, né? No espectador. Então, isso aí, para mim, é fundamental. E aí você passa por aqueles filmes que tradicionalmente têm grandes personagens, porque normalmente os filmes mais interessantes de se analisar são aqueles que têm personagens mais complexos, né? E para desenvolver esses personagens, não é só uma questão de roteiro, não é só dar grandes falas a um bom personagem, não é isso, né? Eu vivo dando nas minhas aulas de som, como exemplo assim, de grande som, de excelente uso do som, apesar de simples, por exemplo, a cena clássica em que o Michael Corleone, Al Pacino, no Poderoso Chefão, mata pela primeira vez, né? Não sei nem se eu preciso contextualizar, mas essa primeira vez ele está num restaurante com o cara que cometeu um atentado contra o pai dele, sendo que ele é um militar, né? O único da família que não se envolveu com uma atividade criminosa, e por isso mesmo a ele é permitido um encontro com esse cara que é um inimigo mortal da família, né? Mas aí ele decide que vai vingar, né? Para isso ele vai ter que passar
a se tornar um fora da lei, um criminoso. O que ele faz? Ele pega um revólver lá, previamente plantado no banheiro do restaurante, e mata o cara. Mas ele fica lá 1 minuto ou 2, mata ou não mata, na dúvida, né? Não tem diálogo para isso. É simplesmente o ator, né? A atuação dele, esse meio o olhar dele, aquele olhar de faço, não faço. E o Walter Murch, que é o lendário colaborador do Coppola para o som, né? Ele bota o barulho de um trem, na verdade, de um metrô, né? Freando. Né? E o freio desse metrô ele começa bem lentamente. A gente ouve esse metrô, inclusive em volume bem baixinho ao longo de toda a cena. Mas quando chega nesse momento aí, o freio do metrô ele vai subindo e toma conta da cena a ponto de ficar acima dos diálogos. Você não ouve mais nada além do freio do metrô. Evidentemente, aquilo ali foi um recurso expressivo, né? Simples, e que dá não apenas uma dramaticidade à cena, mas uma densidade ao personagem do Al Pacino e àquela escolha crucial que ele está fazendo, porque, afinal de contas, ele está sacrificando toda a vida dele por uma vingança, né? Por um instinto rasteiro que ele, ao longo do filme, até ali, evitou ao máximo que ele pôde. Porra, esse é um exemplo clássico. E tem, claro, a cena tradicionalíssima de abertura do Apocalipse Now, né, que a gente tem o delírio lá do personagem do Os helicópteros. Ele tá ouvindo o ventilador do quarto do hotel, mas ele tá bêbado e não sei se drogado também. E ele começa a confundir aquilo com um helicóptero que vai girando em torno dele. Então, aquilo é uma cena assim, que não apenas mimetiza com propriedade o estado alterado em que está o personagem, mas que dá para nós uma fusão assim, entre o mundo da imaginação, né, o mundo interno de um personagem, e o mundo externo, entre a objetividade e a subjetividade, e a cena oscila simplesmente com as características acústicas daquele ruído, né, porque são pais girando, num caso quanto no outro. Você só modifica as características acústicas mesmo, e de repente você cria ali, numa cena curta, de alguns minutos, um personagem extremamente assim, atormentado, complexo, né, de personalidade e de desenvolvimento dramatúrgico sofisticado, e ao mesmo tempo você está usando um recurso sonoro, assim, até certo ponto, simples, né? Não é nada do outro mundo, nada que você precise de um conhecimento técnico monumental para fazer, não. Sim. É aquela coisa do conceito, né? Do usar o conceito, a linguagem, né? Essa é muito rápido, como eles estabelecem, né? Muito rapidamente e sem precisar de palavra, né? Que é um personagem traumatizado, né? Perfeito. Isso Perfeito. A maravilha do design é isso, né? Prescindir das palavras. Você não precisa de um narrador explicando, olha, o personagem do militar, este militar está num quarto de hotel, ele está confundindo o barulho. Você não precisa de ter um narrador dando na boquinha do espectador. Você está deixando que o espectador descubra sozinho a complexidade daquele personagem sem precisar dizer. Isso, inclusive, ativa, né? Torna o espectador não um mero assistidor passivo das imagens, mas quase que um participante do filme, porque ele, de repente, está descobrindo, e esse é o grande truque dos bons realizadores, não apenas diretores, mas sound designers, né, fotógrafos de todas as áreas, o pessoal que faz o processo criativo do filme. Esse é o grande truque, assim, você está, de repente, fazendo alguma coisa ali interessante, criativamente, e deixando o espectador achar que é ele quem está descobrindo. Não é, o cara quer que você sinta exatamente o que você está sentindo, mas ele não deixa você saber disso. Você tem a impressão de que você é que está percebendo algo que talvez o cara da cadeira do lado não esteja percebendo. Né? Envolver o espectador dessa maneira é muito legal, e eu acho que foi isso, inclusive, a minha lá atrás, assim, a minha grande motivação para estudar cinema, era descobrir como que esses caras fazem. Porque não pode ser ao acaso. Filma aí e de repente as coisas dão certo, outras coisas não dão certo. Não pode ser isso. Aí você vai estudar e ver que realmente não é isso. Pois é a arte do subliminar, né? Isso. Né? O som, e eu acho que o som, assim, especialmente, né, é a arte do subliminar, né? É tão subliminar que até quem está o dia inteiro ativamente construindo som para outras coisas também é afetado
né? Mesmo às vezes até sabendo, olha, você vai sentir isso, a pessoa vai lá e sente de fato, né? E é uma coisa que é poderosíssimo, né? Assim, né? Poderoso demais. O Murray Schafer, eu acho que o Murray Schafer, eu agora não vou ter certeza, mas acho que o Murray Schafer, no célebre Afinação do Mundo lá dele, em algum momento ele diz que ele não entende por que na teoria literária ele está falando não de cinema, está falando de literatura, mas é algo que a gente pode aplicar ao cinema, né? Ele faz esse questionamento lá. Ele diz por que o pessoal da teoria literária nunca estudou ritmo, levando em consideração questões de som. E eu fico pensando, pô, isso tem mais a ver com cinema. E ele diz um negócio lá que depois eu preciso encontrar uma maneira de confirmar, que ele diz o seguinte: quando a gente está quando uma narrativa ela nos absorve completamente, né? E o cinema, graças ao dispositivo cinematográfico que permite que você concentre sua atenção quase que 100% dentro da diegese, né? Quando a gente está totalmente imerso num filme, a gente se esquece que está sentindo dor de dente, a gente esquece que está sentindo fome, a gente esquece onde a gente está e que horas são, né? E diz o Murray Schafer, a gente chega também a equiparar o ritmo da nossa respiração ao ritmo da respiração do personagem. Sim. Isso é muito fascinante, cara. Eu preciso fazer alguma coisa nesse sentido em algum momento mais adiante, mas ainda não descobri a metodologia, não. Para isso aí, tinha que ter o Isotope RX do espectador. Pô, mas botar aquelas coisas tipo de ECG, como é que é? Aquelas coisas que... Um reloginho que mede batimento cardíaco, essas coisas, para ver, né? Aí a gente vai entrar no campo dos estudos de neurociência, né? Mas, ó, você não está falando bobagem. A neurociência tem todo um ramo hoje da neurociência que estuda cinema, né? Eu tenho vários teses de doutorado, né? No Brasil não conheço, não, ninguém que trabalha com isso, mas, sei lá, tem um pessoal lá na Universidade de Edimburgo, eu sei que existe um grupo de estudo lá na Universidade de Edimburgo, Escócia, que estuda exatamente isso, o comportamento do espectador do ponto de vista neurológico. O cara vai lá assistir filme cheio de eletrodo e umas salas especiais para medir para onde é que ele está olhando, que áreas do cérebro são ativadas em determinados momentos das cenas, e eles têm um monte de estudos sobre isso, eu acho também fascinante. Embora aqui, né, no Brasil, assim, a gente não tem esse tipo de recurso, não, mas quem sabe um dia, né? Vamos desistir tão cedo. Tomara, é muito maneiro. Tem uma coisa que você estava falando antes, de que a gente precisa ter um certo... a gente está propondo... Tudo foi construído de propósito, né? Que o cineasta, o bom cineasta, o bom sound designer, o bom profissional, ele tem uma previsibilidade, mais ou menos, da reação do espectador, né? Eu faço sempre uma analogia do tipo... Ou pelo menos é isso que a gente tenta, né? Eu faço sempre uma analogia da boa piada, né? Tem até uma das primeiras lives aqui do canal que eu falo que o desenho de som e a boa piada têm em comum, né? A boa piada é que todos riem, né? Então você não quer contar uma piada, se é realmente a intenção quer ser uma piada, todo mundo tem que rir. Se uma pessoa não ri, você fala, opa, o que eu posso fazer para melhorar essa piada, né? Então... Perfeito. Então a gente está tentando... E a piada é muito mais do que o texto, né? É a linguagem corporal de quem conta, são as pausas, é o que veio antes, é o que vem depois, né? Não, a melhor analogia, essa analogia é maravilhosa, tá? Mas a melhor analogia que eu já ouvi sobre isso, sobre essa questão da relação entre o cineasta e o público, foi do Hitchcock, né? Hitchcock era um gênio, na minha modesta opinião, o maior diretor que já pisou nessa terra. E ele tinha essa analogia com Psicose, que era um filme que dava muito orgulho a ele, né? Quando ele lançou Psicose, inclusive, o filme tinha todo uma estratégia de marketing, né? Foi o primeiro filme em que as pessoas foram proibidas, os espectadores foram proibidos de entrar depois que o filme começa, né? Naquela época, na década de 60, as pessoas entravam com o filme na metade e assistiam quantas sessões queriam e tal. Mas para esse filme, ele exigiu, não, o espectador só entra quando o filme começar. Começou, fecha a porta, não entra mais. Por quê? Porque ele queria surpreender o público com algo que até então era inédito, que era apresentar ao público uma protagonista clássica, né? Aquela mulher que rouba e depois se arrepende, e a gente acha que está assistindo um filme sobre isso, né? Sobre a culpa,
que aliás é um tema clássico no cinema de Hitchcock, e aí no meio do filme ele mata a mulher. E o espectador fica lá chocado, sem saber, e agora, o que diabos vai acontecer, né? E aí, tudo que ele previa aconteceu, e ele diz depois para o François Truffaut, no célebre, famoso livro, importantíssimo, aliás, para estudar, Hitchcock Truffaut, que é uma bíblia dos cinéfilos, quando ele fala do Psicose, ele diz para Truffaut, Psicose foi um dos filmes que mais me deu orgulho, porque eu toquei o público como quem toca um piano naquele filme. Quer dizer, ele fez exatamente o que ele pretendia, e a música que saiu da plateia foi aquela que ele pretendia, né? Incrível essa analogia, eu acho. É muito bom. Tem aquela... uma coisa que eu acho engraçada, que eu comento também, fazendo esse paralelo, assim, né? Com aquele filme, a história, né? The Producers, né? Que os caras tentam fazer o maior desastre de bilheteria, né? E ganhar em cima do seguro e tal, só que os caras vão lá e fazem um negócio todo trecheira, horroroso, cheio de merda. Só que aí, na hora que o negócio sai, a parada vira um sucesso de bilheteria. Então, os caras tiveram um sucesso naquilo que eles tentaram ter um fracasso, né? E isso demonstra uma incompetência, né? Então, eu falo assim, às vezes você pode tentar fazer o filme de terror fodaço, só que no final ele vira um sucesso por ser de comédia. Você pode ganhar muito dinheiro com isso. Exatamente. Bem, tal. Só que você talvez não consiga repetir, né? Então, você não está sendo bem sucedido na sua proposta. Você está sendo bem sucedido na coincidência, sei lá, né? E eu acho que como profissional a gente tem que ter pelo menos a gente estuda, a gente desenvolve para isso, né? Para tentar casar, né, o resultado com o nosso esforço, com a nossa proposta, né? Não, perfeito. Eu já apresentei também um trabalho, essa tua fala me lembrou disso, sobre o que é o filme ruim. O meu trabalho era sobre isso, num congresso. O que é som ruim, o que é um som ruim. Né? E na apresentação, a maioria das pessoas dizia, comecei perguntando, o que é um som ruim? É um som que você não consegue entender o diálogo. É um som que tem uma baixa relação sinal-ruído. Não sei. Se era isso que o diretor pretendia por alguma razão dramática, então esse som é bom, né? Assim, talvez o diretor queria que o diálogo ficasse não legível, né? Ilegível. Se era essa a intenção, assim, eu sei que não é muito comum, porque a convenção tradicional sonora do cinema não é essa. A convenção é que o diálogo tem que ser muito legível, você tem que entender tudo. Mas a gente tem tem gêneros fílmicos inteiros que se baseiam em som imperfeito tecnicamente, que é o caso, por exemplo, do found footage de horror, que eu estudo, né, esses falsos documentários em primeira pessoa, em que o som precisa ser ruim, porque senão ele não se passa por um documentário, né? Porque o documentário, o som tá sujeito a erro o tempo todo. Se o som é muito cristalino e perfeito, o espectador não vai entrar na vibe documental. E é o caso do Mumblecore também, que é um gênero fílmico ali americano, do começo dos anos 90, em que os diretores vão filmar de qualquer jeito, meio que sem preocupação, porque o que eles querem é captar o sentido do real, assim, um pouco da ideia de que não é um filme, é um recorte da vida daqueles personagens. Então, bom, se é essa a proposta estética, nesse caso, um som bom é um som que reflita essa busca pelo real, com as suas imperfeições e com seus problemas. Tem um pessoal fazendo perguntas aí, né, eu acho. O Enio mandou aí 2 perguntas, mas, pô, muito maneiro, cara. Eu acho isso um puta questionamento. O que é um som ruim? É difícil, muito bom. O Enio mandou aqui um tempo atrás, eu acabei não lendo. Tá aqui, ó. Seria a semiótica aplicada ao áudio? Quando a gente estava falando de casar o som com a reação, né, das pessoas enfim. Enio, sim, boa noite, por sinal. O Enio eu já conheço de outras épocas. Sim, tem um pouco de semiótica aí, embora a semiótica seja uma disciplina acadêmica que está meio em desuso, né? O auge dela foi ali na década de 70, 80, mas é um pouco disso misturado, eu diria, com um pouco de ciência cognitiva, porque essas duas coisas, embora sejam tecnicamente, tá, Pedro, são segmentos quase adversários. Dentro da teoria do cinema tem essas coisas malucas, assim. Tem uma corrente que não se bate com a outra e fica trocando farpa. E o pessoal que milita assim, na semiótica não se dá muito bem
muito bem com o pessoal das ciências cognitivas aplicadas ao cinema, não. Mas se você juntar duas coisas, às vezes sai uma mistura muito legal. E eu acho que ele tem razão. A semiótica é um pouco isso, né? O impulso que levou o Christian Metz lá atrás, na década de 60 ainda, a propor que uma semiótica do cinema foi exatamente esse impulso de tentar provar ou explicar ou ler o cinema como linguagem, né? E eu acho que ele não chegou ao final desse projeto porque era monumental e, na verdade, ele chegou à conclusão que o cinema era mais complexo do que uma linguagem. Ele podia funcionar como uma linguagem, mas era mais do que isso. Ele tem razão e é por isso que os cognitivistas vêm para encher essa lacuna. Então, o ideal mesmo era que, em vez de ficarem brigando lá, eles fizessem tomassem uma cerveja e fossem conversar, porque ia sair coisa boa daí. Porque aí começa a falar uma coisa de o que é convenção cultural, o que é, né, e o que é percepção humana, enfim. Mas eu concordo, eu acho que, no mínimo, ia sair algumas coisas muito complexas e interessantes aí, aprofundadas, mas não. E deixa eu ver, ele perguntou aqui, ó, essa anestesia que o cinema provoca seria como uma anestesia provocada em uma criança em um momento de brincadeira, quando a criança está tão entretida que até se machuca, mas não sente. Cara, isso é a imersão. Isso é a imersão. Quando eu e a Débora e o Rodrigo Meirelles estávamos discutindo, antes mesmo do processo de escrita propriamente dito, do artigo, a gente passou por esse momento inicial de discutir o que é imersão. E a gente chegou à conclusão que nós três tínhamos ideias um pouco diferentes de imersão. Cada um pensava a imersão de uma maneira um pouco diferente. Mas nos debates a gente chegou à conclusão que a gente não estava falando dessa imersão do videogame apenas. Essa imersão que você bota um óculos de realidade virtual e desaparece da realidade ontológica onde a gente vive, né? Vai para uma outra dimensão. Isso também faz parte do fenômeno da imersão. Mas a imersão é muito mais complexa do que isso, porque um livro pode te provocar um nível alto, forte, de imersão, se a narrativa te prender, né? Isso que ele falou da analogia da criança, perfeita. Analogia do maratonista, que é outra que eu uso também. Maratonistas quebram as pernas, às vezes, correndo maratona, correm maratonas inteiras com a porra de uma fratura na perna e só vem sentir a dor no outro dia. Imagina o nível de imersão que esse cara tá na atividade que ele está praticando, né? Para poder não sentir, né? Tem adrenalina, tem uma série de coisas aí envolvidas, eu sei, mas no fundo, tudo isso junto são processos imersivos, e os processos imersivos vão além da questão tecnológica, né? A tecnologia pode aprofundar. Então, o dispositivo do cinema é uma tecnologia, e essa tecnologia realmente ela proporciona condições, vamos dizer assim, para um nível de imersão extremamente alto. O videogame já vai além, porque o videogame, além da imersão, entre aspas, aí, passiva que o cinema tem, ele provoca interação também com quem está do outro lado. No caso, não é mais espectador, ele torna-se um jogador, porque ele começa a interagir fisiologicamente ali com o negócio, né? Eu estava até essa semana lendo sobre um óculos aí que, aparentemente, acho que foi a Amazon, que lançou um óculos de VR que você tem a oportunidade de jogar conectado ao Facebook, eu acho. Eu fiquei interessado nisso, mas pensando, onde está o som? Onde está o som aí? Porque quando fala em imersão, fala logo em imagem, né? Quando, na verdade, o verdadeiro meio imersivo é o som. A imagem, a gente precisa de muita tecnologia, né? O som, nem tanto. O som nos envolve. A gente pode fechar os ouvidos, mas o som vai continuar lá. Se a gente fechar os olhos, acabou sem imersão, né? Eu falo uma coisa dessa coisa do poder da audição, do subconsciente, da imersão, né? Que é daquela de pesquisa também que fala o feto começa a desenvolver a audição, assim como todos os sentidos, ainda durante o período de gestação. Só que a diferença da audição para todos os sentidos é que a gente ouve através da barriga, a gente ouve através das paredes. A nossa audição, ela nunca desligou desde o primeiro momento em que ela ligou, né? A gente nunca fechou o ouvido, né? Nem para dormir, nem para nada, né? Então, é uma quantidade de informação que o nosso cérebro está acostumado a processar e, de uma certa forma, que a gente não consegue nem ter velocidade de processamento rápido o suficiente para perceber que a gente está numa imersão, né? Que a gente está imerso. Né? Mas esse é o estado perfeito de imersão, né? Se você perceber que você está imerso, você deixa de estar imerso. E aí tá falando dos cognitivistas aí e tal.
E tem o estudo, da área do estudo, né? Do flow, né? O estado de flow, né? Sim. Mihaly, né? Sim. Como é que é o nome dele? Eu não sei nem pronunciar, é um nome tão complicado, cara. Eu sei que é Mihaly. Agora, o segundo sobrenome, acho que é Csikszentmihalyi. Acho que é uma coisa assim. Isso eu ouvi as pessoas falando também. Eu sei que começa, o primeiro nome é Mihaly e o final do segundo também tem Mihaly. E eu não sei qual é da parada, mas enfim. Deixa eu ver aqui, ó. A Edna Alves mandou aqui, ó. Me lembrei do filme Tenente e o Som do Silêncio. Tenente eu não conheço. O Som do Silêncio, sim, claro. O Som do Silêncio, a gente, se for o mesmo filme que a gente tava vendo, acabou de falar dele, né? Aquele filme do baterista, né? O Tenente eu não conheço, não. Desculpa, Edna, eu não sei de que filme você tá falando. É Tenente ou é o Tenet? Porque de repente é o Tenet do Nolan, né? Que o filme do Nolan, né? E... isso mesmo, ela colocou aí. Tenê, eu acho que não tem o segundo N. Porque é um palíndromo, né? Você pode ler de frente para trás, de trás para frente, e o filme inteiro é isso. O Nolan gosta desses jogos de linguagem. O Tenê, não sei, nunca pensei sobre o som desse filme. Na verdade, a grande polêmica, o que mais se fala sobre esse filme, em termos de sonoro, é da dificuldade de compreensão dos diálogos, né? Que aparentemente a mixagem aproximou muito o som ambiente, os ambientes e a música da densidade, da intensidade, na verdade, da amplitude dos diálogos. Então, muita gente reclamou internacionalmente desse problema, embora nós aqui no Brasil provavelmente nem passamos por isso, porque a gente está acostumado com a legendinha lá, né? A legenda engana muito. Às vezes a gente está ali lendo a legenda e não está percebendo as singularidades da parte não semântica do som, né? Porque muitas vezes o que o Nolan talvez estivesse interessado no filme não era com que as pessoas entendessem o diálogo, mas que elas imergissem na ideia mesmo da dificuldade de compreender aquele universo ali que o protagonista se mete lá. Não sei, eu estou delirando um pouco aqui, tentando entrar na viagem da Edna aí. E do Nolan, né, que gosta desse tipo de viagem aí. Não sei, eu não tenho muito apreço por esse filme, não, para ser bem franco. Eu gosto de Nolan, eu gosto das piras dele. Quer dizer, eu gosto da complexidade das coisas, né? Às vezes, justamente do período em que eu fico um pouco perdido, pensando, cara, mas sei lá o quê. Então, às vezes, é essa confusão justamente que me deixa mais interessado, assim, por incrível que pareça, não sei, vai ter uma explicação aí psiquiátrica para esse fenômeno. Eu não sou. Tem muito hater do Nolan, né? Não sou um deles, não. Tem filmes dele que eu acho interessante. O Memento eu acho interessante. O próprio tão criticado, tão odiado a Origem, eu acho interessante, embora eu acho que ele é muito didático, é um filme que se auto-explica assim, obsessivamente. Né? Mas eu gosto, por exemplo, do Interestelar. Acho que até o próprio Dunkirk, apesar de ser, eu diria, um pouco pretencioso demais, mas ele tem momentos ali, especialmente na parte técnica, né, que são muito legais. O som nesse filme é muito bacana. A integração entre o sound design, a parte de efeitos sonoros e a música é muito bacana, cara. Eu acho foda. Eu acho a montagem também muito maneiro. Eu gosto da montagem do Dunkirk. Pra caramba. Deixa eu ver aqui, a Edna mandou também aí o som no Top Gun. Esse novo, esse eu não vi ainda. Eu também não vi, não. Na verdade, eu nem lembro do antigo, porque eu confesso que eu não assisto desde a minha adolescência, Edna. Não lembro nada dele, nada. Sei que Tom Cruise tá nele, mas realmente não lembro, não. E o novo, não sei, sei lá, daqui quando ele chegar no streaming, provavelmente eu vou ver, mas ir pro cinema, não sei, cara. Eu tava pensando em ir pro cinema, porque tem... porque eu não tava considerando ver esse filme no cinema, não. Porque, sei lá, tem certos filmes que eu acho que parece mais para ver em streaming mesmo. Tipo, uma coisa mais sem muito desafio, sem muito porquê eu estar nessa imersão total, digamos assim, né? Mais uma coisa de tipo, eu ver ali um entretenimento, né? Mas eu tô ouvindo falar tão bem aqui, a Edna falou, o Top Gun Maverick é perfeito. Tô ouvindo falar tão bem desse filme que eu tô pensando em ver no cinema. E também acho que, de repente, com uma experiência
de apreço de sound design também, assim, né? Deve ter... Eu acho que, assim, eu tenho uma tara, é uma tara, tá? Eu tenho que chamar de tara porque por exemplo, por filme de submarino, por causa do som. O som dos filmes de submarino, em geral, é muito legal. Aquele filme O Barco, lá, o alemão, dos anos 80, é muito incrível o som daquele filme, numa tecnologia, inclusive, ainda muito, muito arcaica, né? Sim. E, enfim, helicópteros, submarinos, aviões, a jato, assim, tendem a ser... porque eles são ambientes imersivos, né? Porque o cineasta tem a oportunidade de usar o som ali em toda a sua potencialidade de espacialidade. Você pode jogar o avião e envolver o espectador, e aí a imersão ela se torna extremamente destacada. E talvez seja interessante, de fato, ver o Maverick nesse sentido. Eu não sei se... Eu teria que ver o primeiro Top Gun, né? Para poder fazer sentido para mim, eu acho. Mas, sem dúvida, deve ter suas qualidades, sim. Tecnicamente, então, nem se fala, porque Hollywood dá show sempre, né? É muito difícil você ver um filme hollywoodiano e você vai dizer assim, esse som é ruim. Cara, você pode dizer até que é convencional, mas que é ruim, difícil. Sim, os caras têm todo o recurso do mundo, né? E tem tempo. O cara tem tempo, né? Tem dinheiro, tecnologia, tem tudo, né? Muito interesse, né? Eu comecei no Foley, tive a sorte de poder estagiar lá e eu vi como, assim, eles são extremamente criteriosos a um nível que, até pra gente aqui no Brasil, a gente ficaria contestando o tempo inteiro. Mas tem necessidade disso? Essa mochila, por exemplo, no Foley, precisa ser assim mesmo? Precisa ter tantos livros dentro dessa caixa? Não tá tão bom. E os caras, eles têm uma exploração laboratorial do som mesmo, assim, que... enfim, não tem nem como a gente... Né? Orçamento e tempo, né? É isso. Isso é um pouco, eu imagino que seja um pouco disputa de mercado de trabalho, né? Porque o mercado de trabalho também lá está meio saturado. Aqui também, mas eu imagino que lá para o pessoal se firmar em filme desse tipo, assim, eles estão pedindo 10, eu vou entregar 100, porque senão eu não vou firmar e não vou manter a posição conquistada, né? Então, tem um elemento trabalhista aí que é importante, a gente às vezes não considera. Acha que tudo é estética, quando na verdade muitas vezes é orçamento, ou é problema trabalhista, ou enfim. Né? O acaso, o acidente, ele às vezes acontece também. Pois é. Deixa eu ver aqui, o Enio mandou mais uma pergunta aqui, ó. Professores, vocês acreditam que o metaverso está em hype? Estão falando hoje em dia, já aplicado há algum tempo com o áudio imersivo? Ele não está falando do Homem-Aranha, não, né? Ele está falando, acho que do Facebook? Facebook, eu acho, Enio, eu acredito, agora ele tá aí, vou ficar devendo e confessar um pouco a minha ignorância aqui nesse tópico em particular. Eu li muito pouco sobre isso, mas acredito sim, não tenho a menor dúvida. Eu acho que é uma tendência, Enio. Falando assim, eu estou envolvido num projeto, vou fazer 2 anos, de simulação de um veículo que é muito caro. Então, é a simulação de procedimento de motorista. Por quê? Um veículo caro, se você vai treinar motoristas, né, você precisa... Ou esse veículo precisa ter disponibilidade onde o motorista vai ser treinado, ou esse motorista vai precisar se transportar, né, e se hospedar onde está o veículo. E aí você de cara já tem esses custos que é barato comparado com o valor do veículo, caso tenha algum acidente e precise de manutenção. Então, certos veículos, né, e aí, assim, avião, helicóptero, né, navio, submarino, tudo isso o treinamento de todos esses equipamentos no futuro breve vai ser 100% em realidade virtual. Assim também como eu acredito que algumas coisas na área da saúde e da segurança também. E até de ciência mesmo, né? De simular, de você criar em um ambiente controlado e testar certas coisas com gravidade, testar certas coisas com reações nucleares, ou enfim. Eu acho que é uma tendência que vai se intensificar muito, assim. Eu vendo por esse trabalho que eu estou podendo fazer agora, que é um trabalho já complexo, mas que ainda assim, a gente está no início desse movimento. Eu imagino que daqui a 10 anos vai ser uma coisa meio inegável, assim. Agora, se isso vai ser a pegada do metaverso do Facebook, que é uma coisa de comercial, consumo e tal, sei lá o quê,
Resta a gente saber como que vai ser a tendência do consumo no mundo, né? Enfim, que aí eu acho que é um debate né, de mais horas. É, vai muito além do som. Então, deixa eu ver aqui, ó, Mineres mandou aqui, ó, som para plataformas de streaming, originais de plataformas de streaming. Tem alguma diferença perceptível na sua produção? A pergunta é melhor para você responder do que para mim. Para mim existem várias coisas de controle de qualidade que as plataformas de streaming, como empresa, cada uma delas tem um setor de controle de qualidade diferente, né? Uma pessoa, quando toma no controle de qualidade da Coca-Cola, eles estão procurando coisas diferentes do controle de qualidade da Pepsi, por mais que sejam refrigerantes de cola, né? Então, da mesma forma, todas as empresas de streaming têm controle de qualidade diferente. Então, o manual de entrega é diferente, por isso a produção é diferente. Deixa eu ver. Tem um desafio enorme, né, para produzir para streaming, que é você não ter a ideia de qual é o dispositivo que a tua plateia vai ver, né? O cara pode ver num telefone celular, mas também pode ver no home theater com um som Atmos. Então, a dificuldade é você fazer um som que soe bem nos dois dispositivos. Né? Pois é. É complexa. E aqui no Brasil, a gente bota a desigualdade que a gente vive aqui, né, gigante, né? A gente tem ainda esse desafio bem na cara mesmo, né? A Netflix, lá fora, eles têm aqui no Brasil, eu não tenho certeza se ainda é assim, mas eles tinham uma coisa de, tipo, o padrão é como, que chama de theatrical release, que é, tipo, a qualidade de padrão de entrega é, tipo, mixagem para cinema. Partem do pressuposto de que todo mundo tem um bom som, né? Só que aqui no Brasil tá longe de ser verdade, né? Verdade. Agora, eu não sei, Pedro, aí eu tô delirando aqui, vou virar um entrevistador. Não sei se tu percebe o que eu percebo, assim, a Netflix, na minha cabeça, ou na minha percepção, melhor dizendo, tem um áudio mais comprimido do que a Amazon Prime, por exemplo, do que a HBO. Tu sente isso? Da minha perspectiva, eu uso menos o controle remoto aqui em casa, na Netflix, vendo um filme na Netflix, do que na Amazon Prime. Eu tenho a impressão que na Amazon Prime a gente tem picos e vales assim mais distantes, assim. Não sei se eu estou delirando. Acho que pode ser do padrão de entrega mesmo do Loudness, né? Na Netflix você tem uma coisa voltada para o diálogo, né? Então o Loudness lá, ele chama Dialogue Gated. Ele tem um gate que ele mede quando tem diálogo, né? Então ele é centrado no diálogo. E da Amazon é integrado, é geral, do programa todo. Então pode ser que seja isso, né? E então o diálogo talvez esteja mais na cara, o diálogo caixa central, tal, enfim, talvez ele seja mais claro, mais dê a impressão de compressão. A HBO, eu não tenho certeza como é que é, mas eu como a HBO tem uma proposta cinematográfica desde o início aí do home box office lá, né? É bem provável que seja mais livre ainda, né? Mas aí preciso realmente checar o manual. Tem os manuais, né, deles. Olha aí uma oportunidade. Depois eu vou fazer essa pesquisa no Exotope. Botar lá para ver, né? Olha aí. Isso é uma boa mesmo. É possível. É uma boa mesmo. Deixa eu ver, o Enio perguntou aqui, ó, pelo áudio já poderíamos ser inseridos em um metaverso e ter a realidade totalmente traduzida pelo som? Aff, Maria, não sei, cara. Eu não conheço bem o metaverso. Eu preciso experimentar esse troço antes. Eu só li sobre. Pois é, eu nunca experimentei o metaverso também, não. Mas eu acredito, Enio, que se você conseguir fazer uma mixagem perfeita, digamos assim, perfeita, você vai ter uma tradução tão real da realidade, quanto uma pessoa que não enxerga. Isso se você tiver de olho fechado. Se você tiver de olho aberto, você vai ter conflitos, né, cognitivos, eu sei lá. Aqui, delirando aqui também, né? Aí ele perguntou aqui se você viu o filme Submarino Alerta Lobo, que ele fala de um jovem que está a bordo de um submarino nuclear na França, que é reconhecido como Ouvido de Ouro. Cara, eu ouvi falar assim nesse filme, mas eu confesso que eu não vi e não sei. Ele está disponível em alguma plataforma?
de alguma maneira é fácil de encontrar para gente ver. Ouvi falar assim, quando eu falo de filme de submarino, eu estou me referindo mais aos mais antigos. Esse aí deve ser bem novo, né? É, Pelo que eu me lembro, ele é uma coisa de um filme de 2 anos atrás, ou algo assim. Mas não vi, não vi, não. É uma boa lembrança. Eu tinha até esquecido desse filme. pois é. Pô, eu acho, eu tenho um pouco de ressalva do quanto o cara conseguiria perceber pelo que se traduz através da carroceria do submarino que está sofrendo pressão constante no fundo do mar, né? Que o tempo inteiro ele sofre uma pressão ali constante, né? Então, assim, o som provavelmente para atravessar aquela chamei de carroceria, né? Mas a carcaça do corpo do submarino provavelmente precisa ser bem forte, porque aquilo ali precisa segurar uma pressão intensa de água, né? Mas enfim, eu tenho de novo aqui delirando, né? Mas, pô, quero ver também, realmente. Um bom nome para botar na lista. Esse filme é bom para ver de headphone. Eu adoro esse filme de headphone, cara. A maioria dos filmes que eu vejo é de headphone, inclusive no computador, assim, né? Nem vou pra televisão, porque vai ter o cachorro que vai latir, sabe? Alguém vai chamar, o vizinho gritando. Aqui perto da minha casa tem um culto, dia de segunda-feira à noite, assim, não dá para ouvir nada. Os caras ficam lá cantando música evangélica até não sei que hora. Então, assim, é mais jogo ficar e o diabo do headphone te dá a experiência imersiva, né? Sim. Eu gostaria muito as plataformas de streaming e o mercado, de um modo geral, abraçasse mais a ideia do som binaural para filme também, não apenas para, sei lá, o videogame e tal. Seria uma boa, eu gostaria de ver essa tendência prosperar. Não acredito, mas quem sabe, né? Será? É uma abordagem que seria mais exclusiva para o streaming, né? Sim. Que aí a pessoa precisa de headphone, mas exatamente. Seria uma boa experiência. Acho que daqui a pouco vai acabar tendo alguma coisa. Tipo, recentemente teve um documentário que quem fez o desenho de som foi o cara que fez o desenho de som de Duna, né? Rapaz. Como é que tá me faltando o nome dele agora? Mark Mandini. Mark Mandini. E eu acho que o documentário sei lá, são vários, são 23 sons, que ele fez recentemente, tá correndo o festival agora, e que é um documentário que a galera assiste de headphone, né? Bacana. Bom, 32 sons, 32 sounds, né? Que eu quero muito ver, né? Enfim, a gente acaba não tendo muito acesso a essas coisas, é mais difícil, mas depois eu vou querer ver, tô até lembrando de anotar de novo. Mas então, deixa eu ver aqui, vamos, a gente pode direcionar para o final, né? Que já vai dar 2 horas aqui. Pô, muito maneiro. Isso que é o estado imersivo de flow aí, ó. A da produção aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Cara, tem tudo a ver com o debate sobre a análise de som que vocês estão fazendo. O cara do ouvido de ouro reconhece os modelos de submarinos russos pelo barulho do motor. Interessante. Surreal. Bom, eu gostei da sinopse aí, vendeu bem o filme, você. Mas, enfim, já que você está aí dialogando com a gente, qual é a plataforma que ele está disponível? Ou não está? Tá no Netflix. Netflix? Ah, tá. Beleza. Vou atrás. Eu taquei aqui, enquanto a gente está falando, eu tô com 3 telas aqui, né? Então eu já taco aqui já no negócio, já tá uma aba nova do Chrome aqui. Mas, pô, Rodrigo, queria te agradecer de novo a sua presença aqui, todo o papo, porra, muito maneiro. Daqui sai muito, né? Sai muitos outros papos, né? E que bom que a gente pode marcar mais vezes no futuro, pô, muito maneiro. Eu te agradeço, né? De novo sua participação aqui. E todos esses papos, tudo. Eu queria eu deixei aqui separado para recomendar para a galera e acabei não sacando aqui, mas eu vou sacar agora. Gente, quem quiser conhecer mais também sobre o trabalho do Rodrigo, sobre os livros que ele escreveu, eu vou mostrar alguns aqui que a gente trocou e eu pude mandar para os alunos, para os legáudios. Então tá aqui, ó, História, Linguagem e Crítica de Cinema. Eu acho que esse aqui é um mais antigo, que você falou que é mais escasso, né, de encontrar.
mas tem aqui o found footage do horror, que é bem na linha de horror que o Rodrigo estava falando agora, documental, meio a Bruxa de Blair, né? Literalmente, o found footage é o vídeo encontrado, né? A filmagem que foi achada depois do caso, né? E é interessante falar também do REC, desses filmes que tem essa pegada, Linguagem Paranormal, né? Não, esqueci a primeira palavra. Mas e aqui o som do filme, que é um livro que hoje em dia eu considero um dos livros essenciais, mais essenciais de bibliografia brasileira de leitura de som para cinema. Esse livro tem muita coisa, gente. É um livro que, apesar dele ser relativamente pequeno aqui, isso aqui é o falso magro. Esse livro é o falso magro, porque é muita coisa, cara. Primeiro que tem muita referência aqui de estudo, que cada referência tu vai pegar, vai abrir um mar de coisas. Segundo que todas as explorações que são feitas aqui nos estudos de estética, de história, de linguagem, que a gente aprofunda e tira muito mais coisa para pensar, também tem toda a parte de captação, de produção de som no set, que o Godoy faz uma decupagem, ele fala uma análise de uma decupagem de captação de som, de roteiro para captação de som, que eu achei fenomenal, sempre dou de exemplo. E a Débora também fala da abordagem da pós-produção de som e de algumas coisas de como organizar o workflow e tudo mais, esse livro ele deveria ser bibliografia obrigatória em toda a faculdade de cinema no Brasil, e é um livro que eu na última promoção que não foi promoção, foi a Bienal, que teve uma, né, das editoras aí, eu comprei logo 10, né? Mando para os alunos, enfim, é um livro que considero essencial. E, bom, é isso, quero te agradecer de novo por tudo isso e deixar a palavra final para você falar aí, dar umas ideias aí para a galera de estudo, falar onde que a galera pode conhecer mais o seu trabalho. Bom, e é isso. A gente poder mais para frente marcar de novo o nosso papo. Maravilha. Inclusive deu uma apagada agora, porque é a minha bateria chegando a bateria do celular chegando no final. Então, mas eu tenho uns minutinhos aqui ainda, vou aproveitar. Não, eu queria agradecer também, pelo papo, né? Que foi muito legal, muito engrandecedor. Apareceram filmes, apareceram ideias aí para eu correr atrás, e ó, tá vendo? É sempre aquela ideia de que a gente tá aprendendo o tempo todo e, pô, achei super legal o teu convite, agradeço demais e conte comigo sempre. E vou aproveitar para deixar um teaser, na verdade, do próximo livro, que é esse que eu mencionei, da pesquisa, né, o resultado dessa pesquisa que eu fiz junto com a Débora Opolsky, de novo, ela que é uma das coautoras desse livro que você mostrou, O Som do Filme, junto com o João Godoy, né, professor da USP, grande técnico de som direto. Mas eu escrevi junto com a Débora no ano passado e com o Rodrigo Meirelles. Quem não conhece, o Rodrigo é professor da Arizona State University, nos Estados Unidos, e foi durante muitos anos supervisor de som da Globo. E a gente escreveu junto um livro sobre imersão sonora. O nome do livro é A Imersão Sonora no Cinema, e ele deve estar aparecendo nos próximos 2-3 meses. Eu acho que talvez julho, agosto, no mais tardar setembro, ele deve estar pintando aí, inclusive com uma versão gratuita em e-book para quem quiser baixar, né? Deve ter uma versão em papel também, a gente ainda está negociando, está nas tratativas finais dessa discussão aí, mas ele está pronto, está sendo diagramado a essa altura do campeonato. E é isso. Pedro, obrigado pessoal que apareceu aí, estamos à disposição, tá?